Bom dia a todos e todas e obrigada por aguardarem. Sou a Beatriz Silva, Head de Relações com Investidores da Espaço Laser. Hoje estamos aqui para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2025, que foram divulgados ontem ao mercado. O release e o ITR já estão disponíveis na CVM e no nosso site de RI. Informamos a todos que essa videoconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site ri.espaçolaser.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Durante a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser feitas através do botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. As perguntas também podem ser realizadas clicando no botão Q&A no inferior da tela, mas caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Participam da teleconferência de hoje a Magali Leite, CEO da companhia, e Fábio Tikawa, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra agora para a Magali Leite para dar início à apresentação de hoje. Por favor, Magali, pode prosseguir. Obrigada, Bia. Bom dia a todos e obrigada por participarem do nosso call de resultados do terceiro TRI de 2025. Vamos começar pelo slide de destaques, o slide 4. O terceiro trimestre de 2025 foi marcado por importantes avanços para a Espaço Laser, refletindo a consolidação das iniciativas estratégicas que sustentam a transformação e o novo momento da companhia. Apesar da sazonalidade e de, historicamente, o terceiro trimestre ser um período mais desafiador para o varejo, nossos números demonstram resiliência do modelo de negócios e a força da marca Espaço Laser. No âmbito operacional, apresentamos 421 milhões de reais em System-Wide Sales no trimestre. E no acumulado de 2025, as vendas foram de 1,3 bi, representando o crescimento de 4% e 9%, respectivamente. O indicador de Same-Store Sales apresentou um avanço expressivo de 7% no acumulado do ano, comparado aos 0,5% negativos registrados no terceiro TRI de 24, sendo um ganho de 8 pontos percentuais, refletindo a evolução da performance das unidades e a assertividade das ações comerciais. Além disso, o nosso ticket médio cresceu 8% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e 13% em relação aos 9 meses de 2024, reforçando o sucesso das iniciativas de precificação e aprimoramento do mix de serviços. No campo financeiro, a Espaço Laser segue convertendo seus avanços operacionais em resultados sólidos. O lucro bruto atingiu 92 milhões no trimestre, crescimento de 15% e crescimento de 10% no acumulado de 2025. O EBITDA ajustado totalizou 46 milhões no trimestre, aumento de 4% na comparação anual. Já no acumulado do ano, nosso EBITDA foi de 191 milhões, com margem de 23% e crescimento de 9%. Por fim, o lucro líquido ajustado somou 24 milhões no acumulado do ano, representando uma expansão de 76% em relação ao mesmo período de 2024. Sob a ótica contábil, o lucro líquido foi de 5 milhões, revertendo o prejuízo de 3 milhões registrado no acumulado de 2024. A nossa dívida líquida seguiu em tendência de queda. O nosso indicador de alavancagem atingiu o menor nível em 16 trimestres, atingindo 1,9 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. A satisfação do nosso cliente também segue sendo uma prioridade e os esforços do nosso time fizeram com que atingíssemos um NPS de 87,3 pontos no trimestre, um avanço de 2 pontos percentuais quando comparado ao terceiro TRI de 2024.
Não apenas nossos clientes seguem satisfeitos, mas nossos colaboradores também. Com muito orgulho, conquistamos pela 6ª vez consecutiva o selo Great Place to Work, sendo novamente reconhecidos como uma das melhores empresas para se trabalhar. Além disso, passamos a integrar o ranking da FIA, que premia as 150 melhores empresas para trabalhar no país. Passando para o slide 5, como eu mencionei anteriormente, tivemos mais um trimestre de crescimento nas vendas, com o System-Wide Sales crescendo 4% no TRI e 9% no ano. No gráfico à direita, a gente vê também que o Same-Store Sales cresce no trimestre na ordem de 2%. E no acumulado do ano, cresce 7%, com um aumento de 8 pontos percentuais em comparação ao acumulado de 2024. Já no slide 6, destacamos os elementos centrais que contribuíram para esse desempenho positivo. Seguimos implementando os ajustes em nossa política de preços iniciados no ano passado, com foco em maior disciplina comercial e captura de valor. Como resultado, nosso ticket médio avançou 8% no período. Essa evolução reflete uma estratégia orientada à qualidade do serviço e ao posicionamento da marca, favorecendo uma monetização mais eficiente tanto da base atual quanto das novas vendas. No acumulado do ano, o reajuste de preços foi de aproximadamente 13%. Esse avanço decorre de ajustes estruturais na nossa tabela de preços e da redução gradual de descontos, priorizando maior valor por tratamento e melhor alocação da capacidade das máquinas, direcionado para áreas com maior retorno e eficiência operacional. Essa dinâmica tem compensado pontuais retrações de volume esperadas no contexto do nosso reposicionamento. No slide 7, destacamos que a Espaço Laser mantém sua posição como referência em satisfação do cliente. Fechamos o TRI com um NPS de 87,3 e no fechamento de outubro alcançamos a nota de 8,5 no Reclame Aqui, acima da média do setor, enquanto outros players vêm registrando maiores desafios nesse indicador. Esse desempenho reflete a consistência da experiência que nós entregamos. Além disso, temos observado a continuidade do movimento de fechamento de lojas por outros players, em linha com o que compartilhamos desde o terceiro TRI de 24. Esse ambiente reforça nosso posicionamento e gera oportunidades adicionais para Espaço Laser no mercado. Esses foram os destaques do trimestre e, com isso, encerro essa primeira sessão. Gostaria de passar para a análise do nosso desempenho financeiro, que será conduzida pelo nosso CFO e DRI, Fábio Ichikawa. Obrigado, Magali. Passando para o slide 9, registramos uma receita bruta de 339 milhões no trimestre, representando um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que reflete os resultados da nossa estratégia comercial de reposicionamento de preço, iniciada em 2024. No ano, apresentamos uma receita bruta de 1,1 bilhão de reais, com um crescimento de 6% no período. O destaque é o crescimento de 17% da receita com royalties, alcançando 34 milhões no ano. Em relação ao índice de cancelamentos, alcançamos 12% da receita bruta no trimestre, uma queda de 0,4 pontos percentuais. Apesar do cenário de aumento de inadimplência no mercado em geral, estamos conseguindo reduzir nossa taxa de cancelamentos e no ano o índice atingiu 11,1%. No slide 10, a receita líquida totalizou 262 milhões no trimestre, um crescimento de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento na receita líquida em patamar superior ao crescimento da receita bruta é reflexo do menor nível de cancelamentos e na maior eficiência tributária nas despesas com ISS. No acumulado do ano, a receita líquida teve crescimento de 8%. No gráfico à direita, vemos que o lucro bruto atingiu 92 milhões no trimestre, com um crescimento anual de 15%. A margem bruta alcançou 35%, um aumento de 1,4 pontos percentuais em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Essa melhora reflete principalmente a redução do custo com gás de resfriamento, que totalizou aproximadamente 5 milhões neste trimestre, onde a Magali vai comentar mais adiante. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de aproximadamente 311 milhões, com margem bruta ajustada de 38%. Os ganhos de margem refletem as iniciativas de eficiência operacional implementadas nos últimos períodos e uma maior austeridade na gestão de custos. Passando para o slide 11, o EBITDA ajustado somou 46 milhões no trimestre, um crescimento de 4% em relação ao terceiro trimestre de 24. No acumulado do ano, alcançamos 191 milhões de EBITDA ajustado, um crescimento de 9% quando comparado com os 9 meses de 2024. A margem EBITDA ajustada atingiu 23%, 0,4 pontos percentuais acima da margem EBITDA do mesmo período do ano anterior. À direita, tivemos um impacto maior no resultado financeiro em função dos juros, o CDI, mais elevado em 2025 quando comparado a 2024, o que acarretou um prejuízo líquido no trimestre de 7,6 milhões. No acumulado do ano, o lucro líquido ajustado teve crescimento de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 24 milhões. Esse crescimento é reflexo de maior geração de caixa e redução das despesas com imposto de renda, parcialmente compensado pelo resultado financeiro maior. Seguindo para o slide 12, mantemos nossa disciplina na gestão financeira, com foco em eficiência e geração consistente de caixa. Encerramos o trimestre com 84 milhões de caixa operacional, um avanço de 46% em relação ao mesmo período de 2024, além de uma conversão expressiva de 183% do EBITDA em caixa. No acumulado do ano, a geração de caixa operacional atingiu 197 milhões de reais, o que representa uma conversão de 103% do EBITDA ajustado em caixa, reforçando a solidez do nosso modelo e a capacidade de transformar resultados financeiros em liquidez. Passando para o slide 13, demonstramos a evolução da nossa estrutura de capital ao longo do tempo. A dívida líquida continua com sua trajetória de queda, refletindo o nosso foco na geração de caixa, na eficiência financeira e na redução de alavancagem. Se observarmos a trajetória dos últimos anos, a evolução torna-se ainda mais evidente. No terceiro trimestre de 2022, a nossa dívida líquida era de 766 milhões de reais, com patamar de alavancagem de 3,4 vezes na relação dívida líquida sobre EBITDA. Ao final do terceiro trimestre de 2025, esse número reduziu para 526 milhões de reais, uma redução de 32% e com alavancagem de 1,9 vezes. Esse trimestre foi mais um trimestre de redução não só do nosso indicador de alavancagem, que é o nosso 14º trimestre consecutivo de redução desse indicador, mas também uma redução da nossa dívida líquida. Esse movimento reflete uma disciplina na gestão financeira e foco contínuo na melhora do perfil de endividamento. Como parte dessa estratégia, a Corpóreos, nossa subsidiária operacional, concluiu no final de setembro uma captação de 70 milhões de reais com custo de CDI mais 2,95% ao ano e prazo de 5 anos. Essa captação foi o primeiro passo para um movimento maior de reestruturação dos nossos passivos financeiros, onde concluímos em outubro a terceira emissão de debêntures da Corpóreos, nossa subsidiária integral, onde detalho no slide 14. Como evento subsequente ao trimestre, damos um pouco mais de detalhe da reestruturação dos nossos passivos financeiros. Os objetivos dessa reestruturação foram melhorar o perfil de endividamento da companhia com captação de novas dívidas a taxas menores e prazos mais alongados e eliminar a ineficiência fiscal pela segregação de nossas dívidas entre a MPM, nossa holding não operacional, e a Corpóreos, nossa subsidiária operacional. Anteriormente, as dívidas da companhia estavam divididas entre a MPM e a Corpóreos, o que gerava uma ineficiência fiscal relevante,
uma vez que limitava o aproveitamento das despesas financeiras para abatimento das despesas com imposto de renda. Com a terceira emissão de debêntures pela Corpóreos de R$ 593 milhões, com custo de CDI mais 3,25% ao ano e prazo de 5 anos, e a captação de 70 milhões no final de setembro, liquidamos um montante de R$ 682 milhões de dívidas com custo de CDI mais 4,5% ao ano e prazos mais curtos. Com a reestruturação, agora temos uma estrutura de dívida mais longa, com custo financeiro mais compatível com a realidade do negócio e significativamente inferior às dívidas anteriores. Além disso, todas as dívidas estão centralizadas na Corpóreos, o que melhora a eficiência tributária e otimiza a geração de caixa da companhia. À esquerda do slide é possível ver o novo perfil de custo financeiro e cronograma de amortização das novas dívidas. Ao lado direito do slide, apresentamos um exercício teórico de potencial benefício econômico, considerando uma alíquota base de imposto de 34%. Esse exemplo ilustra o impacto do aproveitamento integral das despesas financeiras para a redução das despesas com imposto de renda, evidenciando uma redução potencial de nossa carga tributária. Essa reestruturação, aliada à nossa disciplina financeira, reflete uma evolução estrutural importante para a companhia, resultando em uma estrutura de capital mais saudável e preparada para sustentar o crescimento da companhia. Por fim, como divulgado em outubro, realizamos a venda de 4 lojas próprias localizadas na cidade de Bauru e Macaé para franqueados da nossa rede, totalizando cerca de 7 milhões, além dos royalties que receberemos dessas unidades. Essas unidades geraram vendas líquidas de 6,7 milhões e contribuíram para o EBITDA consolidado da companhia de 1 milhão em 2024. O objetivo dessas vendas é otimizar a gestão do portfólio de lojas próprias, priorizando posição direta em regiões estratégicas. Importante destacar que eram as únicas lojas em suas praças, evitando qualquer risco de concorrência entre franqueados. Agora devolvo a palavra para Magali, que irá apresentar uma breve atualização de outras iniciativas dentro da companhia. Obrigada, Fábio. Indo para o slide 16, avançamos de forma relevante na implementação do projeto de resfriadores, encerrando o trimestre com 354 lojas equipadas, o que corresponde a 63% do nosso parque de lojas próprias. Neste trimestre, já é possível observar os benefícios do projeto, que tem como foco aprimorar a experiência do nosso cliente nas lojas, enquanto reduz os custos operacionais. O impacto, é claro, registramos já uma redução de 25% nos custos operacionais em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pela queda no consumo de gás de resfriamento com a nova tecnologia. Esse movimento representou aproximadamente 5 milhões em savings quando comparado ao terceiro TRI de 2024. Agora, partindo para o slide 17, o mercado de capitais segue impactado pelo cenário macroeconômico desafiador, marcado por juros elevados e uma inflação ainda em processo de desaceleração. Mesmo nesse ambiente, as ações da Espaço Laser têm demonstrado resiliência. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, a ESPA3 apresentou uma alta de aproximadamente 70%, refletindo a confiança do mercado na consistência das nossas entregas e na trajetória de transformação da nossa companhia. Adicionalmente, tivemos um aumento de coberturas de casas de research independentes para o nosso papel, cujas recomendações apresentam, em média, um upside superior a 150% em relação ao preço atual da nossa ação. Também atualizamos os dados do IDAT, que seguem destacando a força do setor de beleza. Mesmo em um cenário de desaceleração do varejo esperada para a segunda metade do ano, o segmento de beleza continua liderando o crescimento dentro do setor de serviços em 2025, suportado pelo consumo recorrente e pela busca por bem-estar,
fatores que refletem a resiliência da categoria e sustentam a demanda pelos nossos serviços. No slide 18, mostramos a reinauguração da nossa loja Espaço Laser no Shopping Eldorado, em São Paulo, que foi totalmente reformulada dentro do projeto de retrofit e rebranding da marca. A unidade recebeu um padrão visual alinhado ao modelo já implementado em algumas outras lojas do Brasil. Reflete nosso foco em modernidade, conforto e eficiência. Nosso objetivo é aprimorar a experiência do cliente e tornar nossas unidades ainda mais acolhedoras e funcionais. Agora, no slide 19, destacamos a Laser Shop. No trimestre, implementamos ações direcionadas ao público masculino, com destaque para a campanha realizada em agosto, na qual lojas selecionadas receberam uma ambientação temporária inspirada em barbearias, criando uma experiência diferenciada. Esse movimento contribuiu para o aumento da penetração do público masculino no período, que ultrapassou 14% da base de clientes em agosto. Esse avanço faz parte de um esforço estruturado para ampliar a presença masculina em nossa base, um segmento relevante e com potencial significativo de crescimento para a companhia. Passando para o slide 20, é com muito orgulho que anunciamos que reforçamos que a Espaço Laser foi pelo 6º ano consecutivo reconhecida como selo Great Place to Work. Este resultado notável reflete o nosso foco em promover um ambiente de trabalho que valoriza as pessoas, estimula o desenvolvimento e fortalece a colaboração entre as equipes para reforçar este compromisso. Nós também entramos no ranking da FIA como dos 150 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil, o marco que celebra o ambiente inspirador e colaborativo que estamos construindo juntos. Este reconhecimento não é por acaso, ele é o resultado de uma cultura viva que evolui junto com o nosso time e traduz o orgulho de pertencer a uma marca que acredita nas pessoas e no poder da confiança. E foi justamente nessa jornada que, ao longo do trimestre, demos mais um passo fundamental. Lançamos a nova cultura organizacional da Espaço Laser, reafirmando o nosso propósito de ser confiante na própria pele e reforçando os nossos valores, que consistem na atenção ao cuidado, excelência, liderança, com foco em resultados e conexões que potencializam as pessoas. Quero aproveitar para compartilhar outro momento importante. Tive a honra de representar a Espaço Laser no programa Liderança SA da Globo News, ao lado de presidentes e CEOs de grandes empresas brasileiras. Foi uma oportunidade excelente para falar sobre liderança, desafios e, principalmente, sobre a importância de construir relações sólidas e entregar resultados relevantes para o nosso negócio. Todas essas conquistas mostram que estamos no caminho certo. Estamos, acima de tudo, fortalecendo a nossa base cultural para continuar crescendo de forma sólida e sustentável. Por fim, no slide 21 e no slide 22, continuamos avançando de forma acelerada na nossa jornada digital, sempre com foco na experiência do cliente, estratégia fundamental para trazer mais agilidade e viabilizar que o tratamento seja realizado com mais fluidez e conforto. Dentro dessa evolução, no aplicativo, disponibilizamos uma nova funcionalidade. Agora, quando o cliente busca por uma unidade que não tem horário disponível, ele é convidado a entrar em uma lista de espera nesta jornada. O cliente receberá um aviso de forma imediata assim que houver uma liberação de horário. É importante relembrar que desde o 3º trimestre de 2024, passamos a incluir nesta apresentação as melhorias contínuas que endereçam nossos principais desafios na jornada de agendamento. Entre as soluções já implementadas, tivemos a atualização visual do aplicativo, o lançamento das novas telas de recomendações personalizadas por loja e por horário, a tela de regularização de pendências para casos de inadimplência,
além de projetos cruciais de otimização de agenda, como a implementação do projeto de no-show, o redutor de combos e o overbooking. Todas essas evoluções buscam trazer maior agilidade, inteligência à experiência digital do nosso cliente, viabilizando que o tratamento seja realizado com mais fluidez e mais conforto. Isso reflete claramente nossa prioridade máxima, que é colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz. Com isso, encerro agora a apresentação e vamos seguir para a nossa sessão de Q&A, que será conduzida pela Beatriz Silva, nossa Head de RI. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso você deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Kelvin Deschin, do Itaú BBA. Kelvin, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Magali, bom dia, Fábio, Beatriz. Obrigado por pegar as minhas perguntas, são duas aqui do meu lado. A primeira é sobre vendas, né? O Q4 é um trimestre bem importante para vocês sazonalmente. Como que vocês têm sentido essa demanda na ponta? A gente acompanha o IDAT aqui, né? A gente tem visto uma desaceleração em diversos subsegmentos já desde junho desse ano. Então, só tentando entender se você já tem observado esse consumidor mais fragilizado, se a demanda ainda continua bem resiliente aí para vocês. E uma segunda sobre o projeto ali de retrofit das lojas, se vocês puderem dar um pouco mais de cor de quantos retrofits foram feitos no trimestre, como que a gente pode esperar essa evolução, tanto para o quarto trimestre, mas também principalmente para 2026, e o que, que vocês já estão conseguindo sentir de resultado dessas reformas, em termos, por exemplo, de melhora do NPS das lojas, maior fluxo, enfim, qualquer cor que vocês conseguirem dar aqui já ajuda bastante. Obrigado, pessoal. Oi, Kelvin, bom dia. Obrigada pelas perguntas. Aqui é a Magali. A gente tem um quarto TRI que está indo bem de acordo com o que a gente tinha planejado em termos de objetivos. Tivemos um outubro off que foi bem interessante em termos de resultado, então a gente está com uma perspectiva positiva no quarto trimestre. Com relação ao projeto de retrofit, você deve ter visto, em agosto de 25, a gente conseguiu fechar com o Finame BNDES uma linha de até 100 milhões por 16 anos, uma Selic aí entre 1% e 2%. Obviamente que a gente está fazendo o levantamento aqui de tudo que a gente já retrofitou ao longo do ano para incluir dentro dessa linha. E fizemos, em média, 15 unidades por região, com retrofit. Você deve ter visto aí no resultado, a gente teve uma melhora de 2 pontos percentuais no NPS quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Tem a ver com várias coisas, com algumas melhorias na jornada do nosso cliente, inclusive em relação ao nosso aplicativo também. Mas essa linha ajuda a proporcionar, né, tanto a atualização do nosso parque de máquinas e das reformas, e isso trouxe aí também um pouco de aumento de capex, como você deve ter visto, que é natural, porque a gente estava precisando fazer realmente uma atualização do nosso parque, além do projeto dos resfriadores. Obrigada. Super claro, pessoal, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou raise hand. A nossa próxima pergunta é do André Ogliari. Por favor, André, pode prosseguir com a sua pergunta. André, a gente não te escuta. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Estamos te ouvindo, André. Pô, legal. Obrigado aí pela pergunta e parabéns pelo resultado.
Eu queria fazer duas perguntas aqui rapidinho. A primeira ali é sobre a alíquota efetiva, né, que vocês olham, enfim, estão olhando aí para frente aí com a renegociação da dívida, né? Vocês até fizeram um exercício teórico ali, se vocês puderem dar um detalhe a mais aí sobre essa alíquota, né? Vocês botaram ali de 12, enfim, o que que vocês imaginam mais ou menos que vocês conseguem fazer aí pro ano seguinte, né? E dar um pouco mais de detalhe também, seria legal ali sobre os resfriadores, né? Vocês falaram que vocês tiveram um ganho de 5 milhões, quanto que vocês projetam aí para 2026, né? O potencial de economia aí com esse CAPEX que vocês estão fazendo, né? Seriam essas perguntas aí, obrigado. Viu? Oi, André, é o Fábio aqui. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou endereçar aqui a tua primeira pergunta do TechField. De fato, a companhia, ao final de outubro, fez todo esse processo de reestruturação dos passivos financeiros, com dois grandes principais objetivos, né? Primeiro é eliminar essa ineficiência fiscal e segundo é, de certa forma, alongar os nossos passivos e ainda ter um custo de dívida mais adequado ao nosso perfil de negócio, né? Então, esse foi todo esse processo aí de restauração de dívida e a gente conseguiu endereçar esses dois pontos em uma tacada só, que foi todo esse processo de restauração dos passivos. Olhando para frente, de fato, a gente vai trabalhar com uma carga, uma alíquota efetiva de imposto de renda bem inferior ao que seria a alíquota nominal hoje, que é de 34%, né? Então, a companhia sai de um patamar de quase 80%, que foi setembro, né, de 2025, e olhando para frente, é trabalhar no intervalo bem inferior ao que for, que é a alíquota nominal de 34%, porque a companhia ainda tem alguns benefícios que tem aproveitado na empresa operacional. E aí, com as despesas financeiras concentradas, na empresa operacional, com certeza a gente vai ter maior benefício. A gente trabalha aqui, enfim, a gente fez uma simulação teórica, mas eu acho que é bem factível a gente trabalhar com essa estimativa que a gente colocou ali em torno de 17 a 20 milhões de reais de potencial benefício fiscal que a gente vai ter para frente. Obrigada pela pergunta, que é a Magali. Sobre o projeto dos rastreadores, a gente já vê uma geração de resultado bastante positiva. Nesse trimestre, a gente já teve um saving de aproximadamente 5 milhões nos custos diretos. Isso aí reflete mais ou menos em 25% dessa linha. A gente já tem rampado mais rápido, a gente já alcançou 63% das lojas próprias com esse novo sistema de resfriamento epidérmico, mas a gente segue avançando. A ideia é terminar no ano que vem. Ainda tem muito espaço para capturar esses ganhos que essa tecnologia traz. A gente usa, inclusive, isso como argumento para trazer de volta alguns clientes que tinham alguma sensibilidade ao sistema de resfriamento atual ou tradicional. Então, quem sentia um pouco mais de dor e não se adaptou ao sistema anterior, agora a gente usa isso, inclusive, de argumento de vendas e temos conseguido reconquistar alguns clientes que já estavam anteriormente na base e não voltavam. Então, a gente tem espaço ainda para aumentar os ganhos. Eu acho que, como referência, você pode usar aí que a gente investiu em gás ano passado aproximadamente 32 milhões de reais. Nosso objetivo é substituir totalmente o sistema tradicional de resfriamento epidêmico. Então, isso é um horizonte de saving que a gente pode usar como referência. Ótimo aí, obrigado pelas respostas aí, parabéns pelo resultado de novo aí, pessoal.
Para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. A nossa próxima pergunta é do Paulo Garcia, que é pessoa física. A primeira pergunta foi sobre o ambiente competitivo. Como que a companhia está enxergando? Tivemos um maior volume de SG&A nesse trimestre. Poderiam detalhar os motivos, se foi algo pontual? A companhia apresentou um forte fluxo de caixa livre no trimestre, muito por conta da melhora do capital de giro. Quais que são as iniciativas que levaram a esse resultado? E se depois da reestruturação dos passivos e utilização do Tax Shield, o que devemos esperar para a alíquota de imposto de renda de 2026? Paulo, obrigada pelas perguntas. Sobre ambiente competitivo, a gente enxerga um movimento de tendência de redução de players no mercado. A gente acompanha, então, a maioria dos concorrentes tem fechado unidades. Entendemos que manter o nível de política comercial agressiva numa condição de alongamento de prazo de pagamentos e altos níveis de descontos tem feito com que esses players não consigam conciliar a demanda de capital de giro que esse negócio requer. Então, é uma equação complexa, a gente domina isso e não é à toa que tem entregue esse nível de resultado, e isso permite com que a gente tenha sistematicamente uma redução da dívida líquida e da alavancagem. Não é simples fazer essa equação, e eu acho que é isso que faz com que a maioria dos nossos concorrentes não consiga se sustentar. Com relação a SG&A, nós tivemos um investimento mais robusto nesse trimestre, não só por conta da inclusão de uma nova tecnologia de resfriamento, que requer que a gente atualize todas as nossas especialistas do laser tecnicamente, mas nós temos a implantação de um programa que chama, inclusive, Lidera E, porque é relacionado, obviamente, ao espaço laser, onde nós estamos trazendo um novo nível de ganho para as nossas principais lideranças em relação à atualização técnica de gestão dessas pessoas. Um mais projetos da Espaço Laser hoje é melhorar a excelência de atendimento. Isso fez com que a gente entendesse que precisava fazer um programa muito robusto de treinamento das nossas lideranças. Então, pontualmente, a gente teve aí um aumento desse investimento. Então, é foco em padronização de processo, fortalecimento da gestão das nossas lojas, e isso fez com que a gente, obviamente, precisasse incluir esse investimento adicional. Vou pedir para o Fábio falar aqui sobre o fluxo de caixa livre no trimestre. De fato, o trimestre foi um trimestre de forte geração de caixa, e aí a tua visão também está perfeita de que a gente teve uma melhora no capital circulante líquido. Acho que isso vem reflexo do foco aqui da prioridade da companhia em reduzir prazo de recebimento, assim, vender em menos parcelas, né? Então, tem uma estratégia comercial implementada, a gente vem fazendo essa implementação aos poucos na nossa rede, a gente começa começa a colher os benefícios dessa estratégia comercial. Eu acho que o caminho a gente vai seguir aqui em poder reduzir ainda mais o prazo de recebimento, né, ou as vendas parceladas da companhia. E isso tem sido uma preocupação, uma prioridade grande aqui, não só da área financeira, mas também da área comercial, em poder ofertar parcelamentos menores ou até condições de pagamento que incentive os nossos clientes com pagamento à vista. E aí, a tua última pergunta em relação à restauração dos passivos, né, e utilização do Tax Shield, acho que eu já comentei aqui anteriormente, enfim, a gente estima que um potencial de redução ou benefício econômico aqui de redução de despesa financeira na ordem de 17 a 20 milhões de reais no ano.
A nossa próxima pergunta é do Fernando Santos, pessoa física. A cobertura de juros segue na casa de uma vez, segundo a Moody's. Qual é o plano concreto da companhia para elevar essa cobertura para um nível confortável e reduzir a dependência de refinanciamentos anuais? Haverá renegociações adicionais, emissão, venda de ativos ou aceleração de franquias? Obrigado, Fernando, pela pergunta. A nossa expectativa aqui é que a companhia, dentro das iniciativas de eficiência, dentro das iniciativas aqui de melhora de top line, continuar gerando caixa para fazer frente aos nossos endividamentos, né? É claro que o mercado de cenário atual de juros, né, a patamar de 15%, tem, de certa forma, dificultado a gente melhorar esse indicador. Mas olhando perspectiva para frente, né, enfim, com melhora de geração de caixa, redução aí do nosso tax shield, redução do nosso custo de endividamento, a gente vai aos poucos melhorando esse patamar aqui de índice de cobertura de juros, tá? Mas não tem nenhuma outra iniciativa aqui de eventual venda de ativos, refinanciamento, enfim, acho que agora a estrutura de capital, na nossa visão, é a estrutura adequada aqui para fazer frente à nossa operação e crescimento. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, clicar em levantar a mão ou escrever no chat. Encerramos, então, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas da Espaço Laser. Gostaria de passar a palavra à senhora Magali Leite para as considerações finais. Obrigada a todo mundo que participou. A gente reforça o nosso foco em continuar maximizando o retorno para os nossos acionistas, com esse resultado que a gente vem apresentando, que reflete a disciplina e a consistência na execução da nossa estratégia. Essa estratégia tem focos principais: recomposição de preço, priorização do same-store sales, um trabalho robusto de eficiência de custos e produtividade, a otimização da nossa estrutura de capital com redução da dívida líquida e da alavancagem, a prioridade que a gente tem dado na melhoria da experiência do nosso cliente, das nossas pessoas, tanto os clientes quanto os colaboradores, e reforçar também que a gente continua focado na expansão via novas franquias. Muito obrigada. A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.